Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Que alegria estar mais uma vez aqui para falar com vocês. Meu abraço e pedir mais uma vez para você que me acompanha, né? Pedir para continuar comigo, você que não é inscrito ainda, para se inscrever e agradecer a cada um de vocês que tem me seguido até aqui. Bom, quem não me conhece, eu sou Eva, eu sou professora, sou coach, PNL e hoje eu trago um tema bastante relevante para nós, professores. A minha discussão hoje é para você que é professor, ou aluno, né, ou pais, mas principalmente, ou em especial para nós professores. Nós estamos vivenciando no pós-pandemia dificuldades muito grandes na sala de aula. São desafios nunca visto, né? O pós-pandemia trouxe situações bastante complexas por considerar que os nossos alunos ficaram quase 2 anos fora da sala de aula, que é o espaço de aprendizado. Mas não só a sala de aula. A escola em si, todos os cantinhos da escola, como a gente já sabe, né? Pesquisas já revelam isso, cada cantinho da escola nos traz, parte dos saberes, né? Da cantina ao pátio, o convívio com os outros colegas, com os técnicos que nos ajudam, que nos auxiliam no dia a dia, tudo isso faz a aprendizagem, né? Faz a educação acontecer. E essa falta, né? Esses quase 2 anos aí de ausência, mexeu com as nossas emoções, tanto de professor quanto aluno. E quando a gente volta, encontra uma realidade bem mais complexa, né? São vários os desafios. Algumas pessoas encontram emocionalmente abalada por diversas situações e as emoções estão à flor da pele. A gente encontra alunos quase que rotineiramente com problemas de ansiedade, com problemas disso ou daquilo, tudo revertendo ou revelando como está o seu emocional. E aí eu trouxe um projeto, né? Eu estou trabalhando um projeto que é de como vencer esses desafios na sala de aula através da inteligência emocional. Ou de que forma nós podemos controlar as nossas emoções. Conversando com professores, a gente percebe quase sempre a discussão esse ano está mais difícil do que os outros. Por que este ano está mais difícil que os outros? Porque a gente não está preparado para essa nova realidade. E a gente sabe que nem nós, professores, e nem alunos, somos os mesmos de quando saiu em 2020. Quanta coisa aconteceu de lá a aqui? Geralmente, cada dia que passa, nós somos acrescidos de novas informações. Todos nós modificamos a cada dia. Mas esses 2 últimos anos foram tantas as situações que trouxe fatores estressantes, preocupantes para a população de modo em geral, que atingiu a todos nós. E a educação em si foi bastante abalada e o aluno na fase de adolescência com uma problemática que muitas vezes já vem, né, já é normal da idade, já probleminhas, e eles se afastaram dos colegas, não viveu esse momento de adolescência junto com os próprios colegas, porque foram obrigados a ficar em casa, fomos, né, obrigados a ficar em casa. Então toda essa situação trouxe e gerou, né, desafios que agora nós, educadores, professores, temos que buscar solucionar. Aí algumas pessoas dizem assim, não, mas os problemas emocionais não somos nós que vamos resolver, não somos os professores. Infelizmente, está nas nossas mãos. É claro que a gente precisa do apoio, da parceria da saúde. Escola e saúde sempre caminhou junto e agora mais do que nunca, né? Precisa dessa parceria. Mas o dia a dia, o cotidiano na sala de aula, quem enfrenta é o professor. Então o pedagógico, querendo ou não, teve que ser modificado.
Nós precisamos aprender agora como nós trabalhar as emoções, como trabalhar os valores que nesse momento foi atropelado, né? De alguma forma, ou pela falta, ou pelo limite de mais ou de menos, né? Por liberdades ou falta dela. Então, o equilíbrio emocional na sala de aula tornou-se parte essencial para que a aprendizagem aconteça. Não sou eu que estou dizendo isso, e essa realidade também não é só Poções. Se você pesquisar, se você observar, eu creio que é uma situação do Brasil. Não sei como está acontecendo a aprendizagem nos outros países. Cada país tem a sua realidade. Mas a gente aqui no Brasil está passando por essas dificuldades. E como a gente resolve isso? Como é que a gente entra na sala de aula e lida com essa situação de alguns alunos estarem prestando atenção e outros não estão com vontade, eles mesmos dizem, não estou com vontade de estar na sala de aula, ou sai com crise de ansiedade, mais de 1, 2 ou 3 saem na mesma sala, e o professor, como o professor lida com essa situação? Então nós precisamos, além disso, as situações que eles não estão conseguindo controlar, ficam raivosos ou chateados por qualquer coisa e não conseguem controlar. A raiva é uma emoção, mas que a gente precisa saber controlar para não sair por aí estapeando o outro. E às vezes acontece. Alunos brigam por quase nada, né? Então tá faltando paciência, tá faltando esse controle, né? Aparece tristeza. Por que você tá triste? Não sei. Então acontece todas essas situações e que a gente precisa descobrir técnicas, né? E eu descrevendo o projeto, né? Lidando com as emoções, eu trouxe algumas dicas, algumas dinâmicas de como a gente conseguir equilibrar essas situações para que a gente controle a nossa raiva, a gente consiga controlar a nossa tristeza, os momentos de alegria e de entender que tudo isso é efêmero, né? A gente não tem a vida toda só momentos bons ou ruins. A vida tem altos e baixos. E situação de medo. Algumas pessoas têm medo disso ou medo daquilo e não conseguem controlar. Quando a gente não consegue controlar as nossas emoções, aí a gente tem que buscar ajuda porque pode estar criando ou trazendo um problema maior. Mas na sala de aula, o pedagógico precisa ser desenvolvido no dia a dia. E o aluno está na escola no dia a dia. Então, o professor, querendo ou não, precisa, né, necessita de estratégias, de técnicas para facilitar esse desenvolver das aulas. Muitas vezes o professor vai dizer assim, mas a gente já sabe que precisamos fazer um planejamento diferenciado e que na maioria das vezes a gente faz um planejamento e chega na sala de aula não acontece da forma que a gente quer. Realmente, isso sempre aconteceu, né? O planejamento é flexível e a gente faz um plano. Se você tiver 2 ou 3 turmas, não vai acontecer a mesma aula da mesma forma nas 3 turmas, mesmo sendo o mesmo conteúdo. Mas a gente sabe que agora a situação exige de que nós tenhamos reforçado ou essa compreensão de que cada dia é um dia diferente na sala de aula. E cada dia nós precisamos estar reinventando, trazendo dinâmicas, trazendo sugestões de aprendizado de formas diferenciadas. Os agentes de saúde, os psicólogos, psiquiatras, podem ajudar na parte de saúde mesmo, mas na parte do dia a dia, da educação, do pedagógico, somos nós que temos que fazer. E se está havendo essa falta na aprendizagem, está havendo dificuldade na aprendizagem,
infelizmente, somos nós, professores, que temos que nos reinventar para encontrar essas soluções. E o desafio é esse. Nós não fomos preparados para isso. E o Brasil se coloca nessa situação aí de que, como se nada tivesse acontecido, porque não houve nenhum movimento para mudança na educação, para mudança nesse novo cenário. Simplesmente volte para a sala de aula, vamos trabalhar. E agora? Como é que a gente lida com essas situações? E aí eu pergunto a você, como é que você está lidando com isso? Você que é professor, professora, você tem uma técnica, uma estratégia diferente para trabalhar com as emoções? Como é que você está lidando com a inteligência emocional dentro da sala de aula? Os desafios do dia a dia. Descreva para mim, por favor, se você tiver alguma sugestão a mais. Eu vou colocar outros vídeos, no decorrer dessa semana, e falando, sobre a inteligência emocional. Vou colocar algumas dinâmicas e algumas dicas de como a gente trabalhar. Claro que isso não vai resolver toda a situação. Isso não vai resolver toda a situação, mas eu vou te ajudar a buscar situações, ou pelo menos refletir sobre o que a gente pode. E a gente pode muita coisa, mas na união, talvez no conjunto com o grupo, nas discussões, e principalmente entendendo que essa situação não é mais a mesma. Quando saímos em 2020, nós éramos professores e alunos com tal forma, de tal jeito, de tal capacidade, e hoje nós temos capacidades muito maiores porque a gente viveu coisas muito mais, desafios muito maiores também. Então isso serviu de aprendizado. Mas ainda temos muito que aprender no dia a dia, na sala de aula, e agora a gente precisa aprender a conviver com essas novas situações, com esses novos desafios e tentar solucionar. Porque é para isso que nós estamos lá, na sala de aula. É buscando fazer a aprendizagem. É permitindo que o aprender aconteça. Construindo junto com os nossos alunos. Um abraço. Deixe a sua dúvida, o seu comentário e escreva aí a sua proposta de como trabalhar inteligência emocional. Um grande abraço. Fiquem com Deus.